Conforme anunciamos, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Carolina Araújo, diretora de empregabilidade da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rondônia. E a gente sabe que hoje o mercado de trabalho é competitivo, mas e a mulher, Carol? Como é que ela está sendo vista nesse mercado de trabalho? Bom dia e bem-vinda. Bom dia, agradeço pelo convite, pelo espaço estar aqui, pela oportunidade de representar a nossa BRH. A mulher tem ocupado, né, o espaço aí de liderança, tem ocupado espaços importantes no mercado de trabalho, mas ainda tem muito, né, a crescer. A mulher ainda ganha menos do que os homens, isso é uma realidade, né? Ocupa menos cargos. Se tiver ali uma oportunidade de promoção, por exemplo, dentro da empresa, muitas vezes a empresa vai preferir promover o homem do que a mulher, né, se for para a mesma área. A gente tem visto, Carol, muito talento feminino. Os empreendimentos, as empreendedoras que a gente tem visto de sucesso, as empresas que a gente mostra são parceiros aqui da Rondovisão TV, a maioria das colaboradoras com cargo de gerência empoderadas é a mulher. E essas mulheres têm um reconhecimento. Hoje, esse talento ainda não tem um reconhecimento global no mercado de trabalho? Ainda não. A gente estava conversando sobre isso, né? E as empresas falando que às vezes a mulher ela tem que, muitas vezes, provar o seu valor. O currículo dela tem que ter muito mais cursos, muito mais graduações do que um homem que está concorrendo ali para a mesma vaga. Não desmerecendo os homens, eles estão no mercado de trabalho há mais tempo que nós. Porém, a mulher ainda há esse tabu, né? Esses dias eu até falei assim, ó, um homem, claro que hoje não é mais nem permitido esse tipo de pergunta, né? Se é casada, se tem filho, mas muitas empresas ainda fazem esse tipo de pergunta, mas nunca perguntaram para um homem ou perguntam com quem ele vai deixar os filhos, né? Se ele for trabalhar. Essa pergunta, nem pergunta se o homem tem filho, agora se é para mulher, né? Pergunta, né? Já presenciei empresas, né, que fazem isso, perguntam, você é casada há quanto tempo, vai ter filho, ou se tem um, quer ter outro. Isso não faz sentido. O que isso vai determinar o valor dela ali para aquela vaga, né? E essa informação dada pela contratada, possível contratada, pode prejudicar? Quando ela anuncia, não, sou mãe, tenho filhos. Olha, um tabu? Pode ser que prejudique, mas uma coisa para a mulher não é nem bom trabalhar numa empresa que tem esses valores, né? Que acha que isso vai determinar ali o desempenho dela. Ela vai ter que cumprir o horário, seguir a recomendação da empresa, fazer uma boa entrega, então não muda nada. Poderia ser um homem ou mulher, ou qualquer situação em gênero, né? Pois é. Então, assim, se faz essa pergunta, né, as mulheres que estão me assistindo, nem fique triste se você não passou nessa vaga, porque não é uma empresa legal para você trabalhar. E de que forma a tecnologia, o trabalho, o híbrido podem ser avançados para tentar a gente diminuir essa diferença na aceitação do empreendedor? Como é que a gente usa a tecnologia hoje para que a mulher também possa ter o mesmo valor reconhecido que um homem tem? Eu acho que tanto as vagas presenciais, tanto as vagas híbridas, ainda há muito melhorar, né, nessa visão que o mercado tem sobre a mulher. Então, assim, independente se a vaga é presencial, semipresencial ou totalmente online, a mulher ela tem capacidade, né, de desenvolver ali as habilidades dela, o conhecimento dela no mercado de trabalho. E não só as mulheres que têm filhos, né, que faz esse jogo de cintura, mas também as mulheres que não têm, que estão aí em busca de primeiro ali desenvolver sua carreira. Isso a gente faz normalmente concomitante, né? A família e a carreira, os homens também. Mas, assim, independente se a vaga é híbrida ou se é presencial, ainda há muito tabu em relação à mulher, principalmente nos cargos de liderança, né? Tem sugestão que poderia dar uma equidade nisso? Isso é muito cultural, né? Então, assim, a gente ainda, por exemplo, na política, quantas mulheres aqui no nosso estado nós temos ali na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa? Quantas mulheres você conhece que são presidentes, gerentes de uma grande empresa, gerem ali uma grande equipe? Isso é muito difícil de você ainda identificar, porque as mulheres... pode ser uma mulher ali competente. Uma coisa que aconteceu na época da política mesmo, muitas mulheres tiveram ali suas fotos manipuladas por inteligência artificial, colocaram elas ali com roupas íntimas que nem eram elas, né? Por que não fazem isso com os homens, né?
As mulheres têm que passar por isso, de humilhação, né? Eu vi uma candidata em São Paulo ela chorando porque chegou aquilo na escola ali dos filhos, né? E para ela foi uma humilhação, mesmo não sendo ela ali. Isso gera um constrangimento muito grande. Então, se fazem isso com mulheres e tratam diferente do que o homem, a mulher ela pode ser competente o tanto que for, pode falar bem, pode ter todas as habilidades que um homem tem e ela não é tão valorizada como o homem que está ocupando a mesma posição. Colocar a situação de cenário político que a Carol está comentando. Aqui é praxe, você tem 1, 2 vereadores ou 3 eleitos. Hoje, 23 vereadores na Câmara Municipal de Porto Velho, não é diferente do interior do estado. Você pega deputados federais também no mesmo segmento. Deputados estaduais também, o maior número de homens, poucas mulheres. Eu vi reuniões na eleição passada e algumas mulheres dizendo assim, mas botar a mulher para ser política. Você acha que nessa atuação da Associação Brasileira de Recursos Humanos ainda tem algumas mulheres que criam o próprio preconceito com relação a outra mulher que ingressa no mercado de trabalho, que tem condições de fazer o mesmo papel e buscar um salário semelhante ao de um homem? Preconceito, não sei, mas uma coisa cultural das mulheres, que as mulheres não são muito unidas normalmente, né? Então, às vezes, a mulher, ela deixa ali de contratar um serviço de uma amiga porque não quer ver ela crescendo, né? Isso acontece. Se as mulheres fossem unidas como os homens são, a gente já tinha dominado o mundo, né? A população mundial é mulher. Gente, mas assim, isso é uma coisa cultural também. Mas a gente percebe ali na Associação Brasileira de Recursos Humanos, na BRH, principalmente aqui de Rondônia, uma união muito grande entre as mulheres, né? De uma indicar a outra e apoiar, olha, né? Tanto em evento, tanto em serviço, tanto em parceria, em vagas. Você percebe isso. E a gente tem construído isso. O nosso presidente, o Fagner, ele tem dado muito espaço, né, para as mulheres, tem feito isso, né, de maneira assim, muito assertiva. Ele dá muita liberdade para a gente também, né, nós que somos mulheres e compomos ali a diretoria. Na gestão passada, nós era uma presidente mulher. A vice-presidente agora é a Ana e a maioria da diretoria são mulheres e a gente percebe isso, né? O tanto que há esse clima. Mas se você falar assim, no geral, não da BRH, mas no mercado de trabalho no geral, as mulheres são um pouco competitivas entre elas, né? E isso a gente sente também. Essa campanha desenvolvida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rondônia, tem trazido resultado? Tem causado um efeito? Sim, tem causado efeito. Nós tivemos sexta-feira, né, o nosso evento de liderança feminina. Nós temos imagens daquele evento. Se puder bater na tela para a gente, um evento grande, inclusive acompanhado pela equipe aqui da Rondovisão TV, esse destaque que a gente vai trazer na nossa programação. E aí é uma oportunidade também de fazer conversa essa massa da participação da mulher, buscando conhecimento e através da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em Rondônia, ela saber do que é o potencial dela e que os direitos que ela também tem junto ao mercado. Exatamente. E tivemos ali muitos exemplos de mulheres que ocupam cargos de liderança, tanto no setor público, no setor privado, mulheres que tiveram situações difíceis e que tiveram outras que apoiaram ela, e isso fez toda a diferença. Então, essas programações, elas fazem muita diferença, né? Para a gente poder ali... todo mundo vê que todas as mulheres acabam passando pela mesma situação e isso acaba nos unindo, né? A gente se identifica. A mulher, quando ela vai para o mercado de trabalho, a primeira coisa que ela tem que vencer é a culpa. Porque a gente fica com aquela sensação de culpa, né? Olha, vou deixar aqui esse tempo que eu podia estar em casa, com os filhos, né? Cuidar das coisas melhores do marido, não tem que pensar assim, não. Mas... Tem que pensar que você tem a mesma competitividade e que você, quando tem a sua autonomia... Desculpa intervir, Carolina. Sim. Ter essa autonomia, você tem a oportunidade de amanhã, se tiver qualquer tipo de divergência conjugal, tocar a sua vida. Porque hoje a maioria das mulheres vítimas de violência, e é retrato dado pelo Anuário da Segurança Pública, às vezes não separa. As vítimas de violência não separa porque não tem quem vai ser o provedor da casa. O esteio é o marido. E tem que mudar esse cenário. Sim, isso é uma construção de pensamentos, porque a gente cresce, né? As mulheres, elas crescem, né? Com esse intuito de ser uma boa dona de casa, uma boa esposa. E a gente cresce com esse sentimento da família, de ser bem-sucedida na família, e depois que há essa vontade de trabalhar, ir para o mercado de trabalho. Por exemplo, lá em casa, eu tenho um irmão mais velho. O meu irmão foi incentivado a trabalhar desde cedo.
E eu, quando comecei a trabalhar com 13 anos, foi uma guerra, né? Parecia assim que eu estava ofendendo alguém. Mas era cultura, né? E depois, assim, meu pai entendeu, né? Aí ficava super orgulhoso, né? E falava, não, minha filha trabalha em tal lugar. Então, mas isso é uma quebra de tabu desde que a gente nasce e a gente resolve aí entrar no mercado de trabalho. E as mulheres têm ocupado vagas em todas as áreas, né? Ver as mulheres no agronegócio têm arrebentado, né? Têm feito um trabalho excelente. Esses dias eu pude presenciar uma palestra ali de uma grande CEO de uma empresa, um salário ali de mais de 100 mil reais, com uma equipe de 5 mil pessoas, e contando a história dela ali, eu falei, nossa, que fantástico. E ela, mãe, esposa, toda a vida dela ali também funcionando como de outras mulheres, e ela conseguiu chegar num lugar de tanto destaque. Nós temos aqui no nosso estado, né, como foi falado lá no evento, a doutora Tânia, que é promotora de justiça, a representante da PRF, a Letícia, contando ali a história delas, várias mulheres que ocupam aqui cargo de liderança no nosso estado e que tem feito um trabalho assim de excelência. Então, quando a gente escuta a história delas, escuta ali os desafios, isso nos inspira, nos dá força. Falar, olha só, eu vou conseguir, está difícil hoje, tem dias difíceis, tem dias assim maravilhosos, e isso faz parte do processo, né? Que seria de mim se não tivesse a Marleide lá em casa, que seria de mim lá atrás se não tivesse minha mãe. Empreendedora também, que minha mãe ficou viva muito cedo e muitas tiveram assim. Então, é um exemplo de outro que pode ser seguido por qualquer uma outra. Todas as mulheres têm capacidade, ao meu ver, melhor do que homens, para gerenciar a empresa, para ter domínio em casa, domínio no empreendedorismo, de negócio. Quando você passa uma missão, ela consegue fazer melhor do que qualquer outro homem. Isso é fato. Isso é fato. Mulher é muito mais organizada do que homem. Então, o mercado de trabalho tem que ter não essa competitividade, mas o reconhecimento de valores também. Conversamos com a Carolina Araújo, diretora de empregabilidade da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Rondônia. Esse tema empregabilidade feminina é importante. Inclusive, amanhã, a gente vai trazer a reportagem do Fórum Rondoniense de Liderança Feminina, que aconteceu aqui no final de semana, acompanhado pela equipe aqui da Rondovisão TV, anunciada pelo Fagner conosco, e a gente vai trazer detalhes também de como foi esse grande evento. Carolina, obrigado por ter vindo aqui conosco. Leve um abraço para a associação, Fagner, todo o pessoal da diretoria. E é importante, breve a gente vai estar também trazendo informações de como você pode melhorar a sua produção do currículo, a sua apresentação, como vai estar vestido para chegar dentro da oportunidade de entrevista no mercado de trabalho. E eu também trabalho com empregabilidade de jovens, né? E adultos, né? Porque estágio não tem limite de idade. Então, a gente percebe, assim, as mulheres ocupando muito... Por exemplo, a minha equipe, todas são mulheres. Todas são mulheres. Já tiveram homens, mas hoje todas são mulheres. Aqui em Porto Velho, né? Em Ji-Paraná, nós temos 2 rapazes. No Piauí, também a maioria é mulher. Mas, assim, a gente trabalha junto e a gente tem uma conexão muito grande. E a gente estava comentando isso, é um ambiente saudável. Fala assim, muita mulher junto, às vezes, ou então conversa paralela, e não tem isso. Todas nós ali fazemos parte mesmo ali de uma empresa, de um corpo, e que cada um faz sua parte, e se a outra está com dificuldade, a gente vai lá e ajuda. Então, a gente vive isso na prática. E a gente percebe aí que as meninas... sabe um dado interessante? De cada 5 mães, porque acontece isso muito, né? Das mães pedirem empregos, né, para os filhos, de cada 5 mães que pedem lá para a gente emprego para os filhos, uma só que é para menino, o restante sempre é para o homem. Então, a mulher ela é protagonista também ali na sua busca no mercado de trabalho. Quando ela quer, ela vai atrás, ela vai sozinha, ela descobre onde é a empresa, pesquisa. E já o homem... ele, não falando mal dos homens, é claro. Sim, mas é a realidade. Mas o homem, quando a mãe ali quer que ele vá para o mercado de trabalho, ela fica insistindo, ele não vai, ela vai lá e pede, né? A mulher, né, ela vai lá e pede. Porque a mulher sempre ela tá ali, né, incentivando, querendo o melhor, tanto dos filhos, do marido, né? E ela sempre tá ali em busca, né? As mulheres também pedem pros esposos, olha, ajuda meu esposo, olha aqui o currículo dele, vê se o currículo dele tá bom, se precisa fazer alguma alteração. Até pelo marido ela pede, pelo marido. E ela não tem vergonha, não tem medo, né? E isso é uma coisa interessante. E dificilmente você vê um homem pedindo para a esposa, né?
ou pedindo para filhas. Muitos são as mulheres ali que são protagonistas. Então, nós estamos de parabéns por isso. Eu acho que cada um cumprindo o seu papel, o homem, né? Também a mulher, né? E assim, eu, por exemplo, no meu caso, eu e meu esposo, nós somos sócios, né? Nós somos donos da empresa. E cada um desenvolve a sua função ali de maneira muito respeitosa. Então, a gente trabalha junto, a gente convive junto. E é importante que a gente consiga equilibrar, né, ali a convivência, a amizade, o respeito. Tanto você trabalhando com homens, tanto você trabalhando com mulheres, sempre ter aquele respeito pelo trabalho do outro, pela empatia. E assim, as meninas lá que trabalham comigo, quase todas têm filhos. E acontece, né? Claro que acontece de falar assim, mas e se ficar grávida? Se ficar grávida, a gente faz uma festa. Se o filho ficar doente, a gente precisa de alguma coisa, algum remédio. E faz parte da vida. Um homem também, quando o filho está doente, muitas vezes o homem falta para cuidar do filho. Eu conheço muitos homens que ali precisam faltar para cuidar, para buscar na escola. Isso faz parte da vida e a gente não pode discriminar um gênero porque... muitas vezes ali ele prioriza, né, a questão ali familiar. Caso de sucesso que deve ser seguido. Conversando com a doutora Carolina Araújo, tenho certeza que você despertou também para as atividades que você desempenha e que vai desempenhar no mercado de trabalho. Bora trabalhar!